Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? É um prazer, uma satisfação estar com vocês aqui em mais um programa do Pode Explodir. E hoje, nosso segundo programa da temporada, espero que vocês tenham gostado bastante do programa anterior. O papo que nós tivemos aqui com o Anderson Gomes foi lindo, espero que vocês tenham gostado da história de vida dele. Mas hoje, o papo é um pouco diferente. Vamos dizer que é um papo cabeça? Pode ser, né? Hoje a gente vai ter um papo cabeça. Olha só cabeças brilhantes aqui, literalmente. A minha também tá ficando brilhante. Olha só com as entradinhas aqui. São as más companhias que você anda andando, isso pega, rapaz. Então hoje nós estamos inaugurando uma nova fase do Pode Explodir, onde nós seremos aqui, nós três, já vou apresentar algumas figuras já conhecidas do meu amigo Cláudio Aurélio. Estaremos falando aqui, filosofando, falando sobre alguns temas importantes, a fim de ajudar a sociedade, né? Abordar temas interessantes para que, quem sabe, você vendo esse programa, poxa, de alguma forma, isso que a gente acabou de ouvir no programa mudou ou ajudou a minha vida, né? Então, experiências, né, nossas experiências voltadas para esses temas que nós vamos trazer aqui até o final do ano. Então, é um programa novo, está começando agora, não é o braço da educação, não é mais o braço da cultura e nem do esporte. É um papo cabeça, nós vamos filosofar aqui. Ao meu lado, o meu amigo Cláudio Aurélio. Tudo bem, Claudinho? Olá, olha, é um prazer incrível estar de volta. Queria agradecer a todos vocês, mas eu quero te dizer, Eduardo, que olha, começar esse ano, rapaz, deu uma preguiça que você não pode... Preguiça, né? Rapaz. A gente vai falar sobre preguiça, inclusive você que se identifica comigo, que sabe que o ano no Rio de Janeiro, principalmente, só começa depois de fevereiro. E sinceramente eu gostaria do carnaval. No carnaval, né? Depois do carnaval. Eu gostaria que fosse depois da Páscoa, Elmiro. Brincadeira, né? Então, mas o Pequeno Príncipe já dizia, você vai ser responsável por toda a preguiça que cativa. Olha isso. Sentiram que o negócio aqui tá assim? Olha só, né? Lá em cima. O degrau está lá em cima, o sarrafo está lá embaixo, o degrau está lá em cima. E para acompanhar a gente aqui, nesse bate-papo cabeça, filosofando, nada melhor do que um filósofo, né? O nosso professor, né? Já está rindo ali, não é filósofo não? Não. Não é não? Então tá bom, o nosso professor de filosofia. Aí sim. Aí sim, professor Elmiro, seja bem-vindo, meu amigo, Muito mais obrigado. uma vez. Obrigado, é sempre um prazer retornar à casa para bater esse bate-papo gostoso, né? Que a gente se enriquece, né? Coloca sempre questões para a gente pensar e poder progredir, né? É uma alegria. O ano realmente começou muito brabo para todo mundo, um calor desgraçado aqui no Rio de Janeiro. Muito, né? muito. Agora parece que vai amenizar. Esperamos que amenize também com prudência. Com prudência. Eu não Sem sei exagero. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas assim, tá cansaço hoje, né? Não, mas ele falou do clima, eu tô achando que esse clima anda meio irado. É mesmo, né? forte Aquele demais, calor né? ali. Parece E que o sol quando tá com chove, raiva de alguém, não tá? Não sei se vocês viram o centro da cidade, ali pro lado de A chuva preguiçosa. Glorinha, da Glória também, né? Houve um sentimento de ira ali, né? De chuva forte ali, que acabou com tudo, né? Então, mas essa questão da preguiça, que nós estamos aqui fazendo uma analogia, uma brincadeira, pertence a uma classificação, não é isso, Elmiro? Pertence. Que classificação é essa? Ela pertence a que classificação? A classificação dos vícios ou dos pecados capitais. É isso aí. Vocês já pararam para ver quais são os 7, não são 5, nem são 6, e nem 8, nem 9, dos pecados capitais? 7 pecados capitais. Quais são? Vamos tirar a nossa cola aqui? Vamos lá. Soberba. Soberba. Avareza. Avareza. Inveja. Inveja. Ira. Ira. Luxúria. Luxúria. Gula. Gula. E preguiça. Preguiça e o eco. Né? Porque ele eu repeti aqui, mas tá tudo bem. Por que 7? Pergunto para você, mas por que não foram 6? Por que a preguiça entrou?
Parece que uma preguicinha não faz mal a ninguém. Não. Tudo bem, você falou ela por último. Talvez ela seja a menos importante dos 7. Não sei, você depois explica. Mas por que a preguiça entrou? Esses 7 pecados capitais foram classificados desde o quê? Desde da Grécia? Não. Onde é que surgiu isso aí? Então, a doutrina dos pecados capitais, ela surge no contexto da Alta Idade Média, mais ou menos lá pelo século VI, com o Papa Gregório I. Né? O conjunto dos intelectuais cristãos, né, do primeiro período da igreja, ali, primeiro século, né, do século III até mais ou menos o século VIII, a gente chama de patrística, né, que refere-se aos chamados padres da igreja. São os primeiros pensadores cristãos que fazem uma espécie de base, eles estabelecem as bases doutrinais do pensamento cristão. Né? Então, nesse período, existe ali sempre uma preocupação em sistematizar o conhecimento e torná-lo de mais fácil compreensão para o povo. Então, veja, por que 7? Será que é porque é o número da perfeição? Tem a ver com isso. Tem a ver com isso, mas não diretamente. Não diretamente, né? Indiretamente, eles fazem referência ao oposto das virtudes cardeais e as virtudes teologais. As virtudes cardeais, elas são 4. Vamos lá, Deixa eu pegar minha cola aqui, porque eu não tenho de cabeça. Mas vamos lá. Prudência, justiça, fortaleza e temperança. São 4. Então, naquela época, a gente já podia, assim, já se dava muito valor a essas 4 questões, a essas 4 virtudes cardeais. Então, as pessoas já entendiam que aquilo dali seria um bom princípio de viver, para viver. Desde a antiguidade. Desde a antiguidade grega... Não, mas assim, eles classificaram essas 4 porque eles entenderam essas 4... Cardeais porque vem do coração, porque são propriamente humanas, né? Do coração humano. Entendi. E as teologais, elas são... se referem ao espírito, são divinas, né? São dons de Deus. Entendi. São 3. Então, 4 cardeais mais 3 teologais, 7. As virtudes teologais são a fé, a esperança e a caridade. São evangélicas. Elas estão descritas no Evangelho. Cristo, né? Então, voltando, lá no século VI, o Papa Gregório I sistematizou esses vícios, né? Que, na verdade, o que são os vícios? Eles são o contraponto da virtude. E aí a gente tem que voltar um pouquinho na filosofia, né? Lá na filosofia aristotélica, nos gregos antigos, ainda lá no século III, IV antes de Cristo, a gente tem o pensamento sobre a virtude. A virtude, ela, na verdade, é um hábito que o ser humano faz. Mas um hábito que procura sempre o equilíbrio entre dois extremos. Então, o exemplo clássico do Aristóteles é a coragem, a virtude da coragem. A coragem, ela está sempre no meio termo entre a covardia, que é você ter o medo absoluto, e a temeridade, que é você não temer nada. Então, esse equilíbrio... O equilíbrio é a virtude. Daí a famosa frase, virtus in medio. A virtude está no meio. Me arrependi, me arrependi, não me arrepiei aqui. Fala de novo para eu ouvir. Virtus in medio. Você fala bem né? A virtude está no meio. Quase que eu comento Que isso? Ainda bem que eu pausei. Mas é latim, vai. A virtude está no meio, exatamente por isso. É porque é a procura pelo equilíbrio. Né? A razão, ela é capaz de encontrar um equilíbrio entre dois extremos. Os extremos são os vícios. E aí a gente já começa a falar dos pecados capitais, né? Os pecados capitais, eles são vícios porque eles são extremos. Eles são o exagero de algo que é humano. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A ira, né? Todo mundo se irrita. Todo mundo tem um seu momento de raiva. Isso é natural. Nós também somos de natureza animal. Né? Nós estamos uma animalidade. Embora a gente queira negar isso às vezes, nós somos animais. Eu costumo falar em sala de aula, Cláudio, que o ser humano é um animal doente. É um ser doente. Na verdade, é um ser doente. Porque ele é um animal que não quer ser animal e é um Deus que não consegue ser Deus. Não buscou o equilíbrio. Entendeu? Não tem o equilíbrio, né? Saber que tem um pouco de tudo. Isso, né? Exatamente. Então,
Então a ira, né? Todo mundo tem algum momento que está com raiva. Isso é natural, é normal, né? O problema é que quando você exagera isso e cultiva isso E repete. e É repete o ato isso aí, da repetição do mau hábito a que torna o vício. a pessoa fica irascível. O que é irascível? Está sempre irritado com Por alguma exemplo, coisa. se eu fosse aqui tomar um... Não tomo, mas né? Se eu tomasse aqui 2 dedinhos de uma cachaçinha, aqui hoje. Passa um dia, passa outro. Ou seja, eu consigo viver sem que eu tenha a necessidade da repetição daquilo dali. É um hábito. Agora, se eu tomo essa cachaçinha, depois eu repito e sinto que tenho que ficar tomando aquilo dali, e eu não consigo me livrar desse hábito, se torna um vício. Se você cria uma certa dependência. Dependência. Isso pode ser com qualquer coisa. A gente está falando aqui... Qualquer coisa. Vou citar aqui o exemplo da ira, né? Você, no seu trabalho, se irritou com um funcionário ou um colega e naquele momento você se irritou, chamou a atenção da pessoa, mas você foi para casa remoendo aquilo. Aquele erro, aquela ira, aquela raiva que você sentiu naquele momento, ela te afetou de tal maneira que você fica cultivando aquilo. Isso vai te fazer mal. Uhum. Não vai fazer mal ao outro. Porque, na verdade, os vícios, eles fazem mal aos outros? Fazem. De acordo com o que a gente faz com eles. Eu posso voltar aqui no século XX, né, até com o filósofo Sartre. A questão não é o que fizeram comigo, mas o que eu faço com o que fizeram comigo. Né? Então, veja. Eu posso me irar? Posso me irritar? Posso, é natural. A questão é o quanto que essa raiva ela vai me afetar, por quanto tempo, e o quanto que eu posso fazer com que essa raiva afete as pessoas que estão comigo. Porque quando eu chego em casa irritado com uma coisa que aconteceu lá no meu trabalho, e eu desconto na minha esposa, na minha filha, é um problema sério. Então, será que no momento em que as pessoas que classificaram esses 7 pecados capitais, eles também não estavam preocupados na boa harmonia da sociedade? Entende isso? Sim. O fato de... Só estou pensando aqui. Se todo mundo tivesse o pecado da gula, haja aí, né, Mato Grosso do Sul, para plantar, para abastecer essa população toda gulosa. Você tira esse equilíbrio. Você imagina se todas as pessoas tivessem a ira, a vingança. Voltaríamos à Idade da Pedra. Entende? A impressão que me dá é que cada um desses pecados aqui, se bem controlados pela sociedade de uma maneira geral, traz um equilíbrio. Vamos lá. Não sei se foi esse o objetivo. Não, vamos tentar botar as coisas tentar, né? Muito, né? Colocar as coisas nos devidos lugares. Pra caramba, né? Primeiro, a gente tem que entender que isso surge num contexto cristão medieval. Então, no primeiro momento, o Papa e os teólogos que estão pensando isso estão pensando na salvação das almas dentro do contexto da fé cristã. Isso não significa que isso não vá se refletir na sociedade, porque indivíduos saudáveis, espiritualmente, fisicamente, e constroem uma sociedade saudável. Né? Então, é claro que a minha virtude vai levar à virtude social. Certo? Se o governante, ou não vou nem chegar no governante ainda, mas se o indivíduo comum age de maneira prudente, de maneira equilibrada, e ele passa isso para os seus descendentes, para as pessoas que estão ao seu lado, se ele é capaz de contaminar no sentido bom, né? Contaminar nunca é bom, mas... prosperar, não, proliferar. Disseminar. Isso, melhor. Um termo melhor. Né? A gente vai fazer uma sociedade melhor. Então, eu acredito que no primeiro momento... Não teve essa chancela, não teve essa abordagem. Sim, mas tudo que é feito na igreja é pensado de maneira individual, mas também coletiva, já que há uma dimensão social. Sempre há uma dimensão social. Então, sim, a gente pode pensar nisso. Agora, uma coisa importante, que a gente não falou até agora. Por que a palavra capital?
Aí eu vou fazer uma brincadeira, não é por causa do capitalismo, não, né? Não. Não, porque Não nessa pode. época ainda nem Nem existia. tinha essa divisão, não, né? não pode ser. É, alguma não coisa tem capital. ideia. Oi, você nunca sabe? pensei, nunca pensei. O capital, assim, uma que- informação capital, uma informação importante. É isso? Tem a ver com isso? É, mais do que isso. Mais, então explica. Porque tem a ver com a palavra caput, de cabeça. Cabeça. Capital, porque eles são geradores de outros vícios. Ah, Entendeu? entendi, mas eu vou te pedir um exemplo. Então, eu já falei aqui. A raiva. Já falei aqui a raiva, né? Isso, traz o Você- pessoal, porque o pessoal não ouviu. Você se irritou com alguém. Aham. Normal. Atitude. Alguém todo chegou atrasado a um compromisso. todo mundo se irrita, né? Você alimenta essa raiva, suas atitudes mudam, a sua perspectiva individual naquele dia ou naquela semana, ou pode, dependendo de como você vai lidar com isso, a partir daquele momento para sua existência inteira, e você passa a tratar mal as outras pessoas. Você provoca violência contra outras pessoas. Entende? Sim. Então, um vício que provoca problemas. Entendi. Entendeu? É. Aí, no caso, eu estava vendo sobre a ordem, né? Que Sim. nós demos uma lida aqui, e você estava falando sobre que o pecado capital é aquele que acaba gerando outros pecados, É. né? Dentro dessa visão, eles sempre tiveram esses mesmos nomes. Ao longo da história, alguns deles mudaram, né? Eram chamados de outras Então, coisas, ou era considerado de uma outras A formas. soberba costuma ser chamada também de orgulho, né? Mas sempre levando em consideração a questão excessiva. Os vícios capitais, eles são extremos. É o excesso de algo que é natural. Eu quero sempre frisar isso para as pessoas não acharem que qualquer coisinha que elas estão fazendo, eu cometi um pecado capital. Não é isso. Você chegou cansado do seu trabalho. Você sentou no seu sofá. Aí vê uma pessoa fazer, com faz um preguiça? negócio para mim. Peraí, deixa eu só dar uma respirada. Isso não é Isso não preguiça. significa que seja preguiça. Aham. Entendeu? Aham. Entendeu? Com certeza. Agora, o cara não fazer nada também o dia inteiro, o cara deixa de cumprir os seus deveres, né? Familiares, cívicos, sociais, profissionais, porque ele diz ele que está cansado, ou para ficar deitado, ou para, hoje em dia, né? Perdendo tempo no telefone. Isso sim é preguiça. Isso é preguiça. Isso é que traz o ramo da procrastinação. Procrastinação. Você sempre vai deixando. A preguiça nada mais é do que a procrastinação, né? Você vai deixando para depois, e depois, e depois, e você acaba não fazendo, porque, na Sim. verdade, você está ali meio que preguiçoso com o negócio. Sim. Foi bom você ter falado isso, porque muitas das vezes a gente fala assim, pô, mas não tem dia que você acorda com aquela preguicinha de você querer ficar um Normal. pouquinho mais na cama, e aí as pessoas podem associar isso como se fosse um dos 7 Normal, mas pecados o que capitais. você faz com isso? É que tá. Opa! É aí que tá a chave da coisa. Sentir vontade de ficar deitado, todo mundo sente. Você ficar um dia, 5 minutinhos a mais, tranquilo. A questão é você fazer disso um hábito. Todo O dia. vício capital é um hábito. Vamos lá, um parênteses. O que é um hábito, Então, se eu gente? colocar assim, 7,5, 7,7, 7,10, 7,15 vai despertar, já transformou num hábito já. Primeiro, Mais ou menos. primeiro que assim, né? A gente não dorme sozinho. Se você fizer isso no celular, você corre risco de Morre, não acordar né? nunca mais. Condenar Eu sua sei. esposa a viver viúva para sempre, né? sempre. Eu sei, Cláudio. Né? Mas é interessante isso que você colocou da questão do excesso, Elmiro, que acaba caracterizando uma situação normal, né, como algo que é viciante, né, como é um pecado capital. E hoje nós estamos vivendo uma realidade muito interessante, as escolas, né, e a realidade do celular, né, que o celular ele foi cumpriu-se a lei que já existe há algum tempo, né, de que não se pode levar o celular para a sala de aula. Mas como essa lei
algum tempo já, resolveu agora pegar, né? Porque no Brasil tem isso, tem lei que pega, tem lei que não pega, né? Resolveu pegar agora. Nós estamos vendo os alunos com uma certa dificuldade. Será que dentro dessas 7 situações, o uso do celular ele seria encaixado em algum delas? Será que pecados capitais? Ele acaba sendo um pouquinho de preguiça? Será que ele acaba sendo gula, né? Porque não só de alimento material, mas os alunos e de repente nós professores também, né? Será que nós não estamos uma coisa que deveria servir para uma comunicação, para um recado, para uma mensagem? Olha, posso só? Sim, claro, por favor. Se você, um exemplo, né? Lúdico. Se por um acaso você estiver numa turma onde a maioria dos celulares sejam aqueles celulares mais simples, aí o cara chega com um iPhone 17, nem tem ainda, um iPhone topzinho, né? Primeira coisa que ele pode chegar lá com aquele iPhone top, não é que é ruim ter o iPhone, é só para a gente criar uma analogia. Será que ele está representando uma certa soberba? Não, eu tenho aquele... E chega já com esse sentimento de que sou melhor do que todos, automaticamente pega aquela pessoa e fala... esse celular nem deve ser dele, ele deve ter achado. Porque já gera uma invejazinha. Uma uma inveja branca, sei lá, se pode falar isso. Mas eu sei que não é nesse contexto que você falou. Entendi. Mas não veja, olha, primeiro, eu não quero dizer que tal atitude é certa ou é errada. Não, eu não vim aqui julgar ninguém, eu nem tenho essa pretensão. Assim, eu penso da seguinte maneira. A identificação de um vício, ela é sempre pessoal. A pessoa tem que se dar conta se está passando dos limites ou não. É claro que a sociedade pode indicar isso. Como que os efeitos daquela ação dele, daquele hábito dele, podem ser nocivos ou benéficos para ele, né? A pessoa, e aí é que tá. A pessoa tem inteligência para perceber isso, né? Às vezes precisa de um toque. Pô, cara, tu não tá vendo que tu tá se desviando do caminho aqui, né? Mas veja, o aluno que tem o hábito de levar o telefone para a sala de aula ou de procrastinar o dever do estudo, né, por causa do telefone, para fazer outra coisa aleatória que não tem nenhum sentido para ele sentido assim, de progresso, né, imediato, isso pode, de acordo com a disposição dele, ser um problema de preguiça. Pode ser? Pode. Mas sempre será? Não. Não necessariamente. Eu tenho dificuldade de entender isso que você falou. Porque a impressão que me dá é que preguiça é aquele cara que não quer fazer nada. Sei lá, de repente ele vê um vídeo que está mais interessante para ele do que, pelo menos ele julga, ele pelo menos está fazendo alguma coisa. Isso não desclassifica a preguiça. Olha só, vamos aqui na definição. E vai mais para falta de interesse do que está sendo falado. Olha a definição que legal. A preguiça é a negligência ou a falta de vontade para cumprir deveres e responsabilidades. Ah, sim. O dever dele ali era estar assistindo a aula. E não... mas isso aí, se for até mesmo um bate-papo, né? É lógico. Porque, por exemplo, era para estar assistindo a aula. Então a gente pode classificar o bate-papo paralelo como uma espécie de preguiça? Entende? Porque o dever dele não era estar ali batendo papo. Eu só estou trazendo aqui para a gente confrontar as ideias, né? Um bate-papo aqui, não sei o que, tá lá o professor, nós assim, né? Dando a aula e o cara tá só no bate-papo. Será que isso também o classificaria como preguiçoso pelo fato dele não estar cumprindo o dever? Né? Ou então, em dado momento, o cara tinha que estar ali no sinal de trânsito, apitando, e ele vai parar porque ele vai ver o celular. Não sei. Para a gente parar e pensar. Será que a gente consegue classificar realmente o uso do celular como preguiça? Ou uma falta de atenção? Não sei. Aí agora eu fiquei... Eu recorro à questão do hábito, né? Se isso é um hábito sempre, se o cara demonstra... o cara demonstra essa falta de vontade... Porque, gente, nem todo mundo tem vontade todo dia, né? Às vezes você tá com... Não tá afim. Não tá afim. Eu ia falar outra coisa, mas já deu aula devo falar. Sem vontade? Quem nunca, né? Quem nunca? O meu filho que fala uma frase que eu gosto muito. Ele diz, pai, às vezes é só trabalho.
É só para cumprir. Né? Ali, Às vezes é só trabalho. Nem sempre é prazer. Né? Exatamente. A gente gosta do negócio, né? De fazer, se empolga dando aula. Mas às vezes é só trabalho. Né? Você está ali por uma troca social. Né? Sim. Você tem que estar por conta de uma prestação. Então, pegando esse gancho aí, deixa eu colocar uma coisa importante. Vocês não conseguem perceber que em cada uma desses vícios existe sempre um prazer atrelado? Uma satisfação. Uma satisfação. Uma satisfação natural. Né? Porque é preguiça. Vou colocar aqui. Eu não quero fazer tal coisa porque eu quero fazer outra coisa. Essa outra coisa não é o meu dever naquele momento. Então eu vou me distrair. Eu vou me distrair, mas traz um certo prazer para mim. Porque eu estou fazendo aquilo que eu quero, não o que eu deveria fazer. Porque o que eu deveria pode ser penoso naquele momento. Sim. Então ali há um certo prazer. Né? Da mesma forma, a gula, graças a Deus, eu tenho esse pecado, eu confesso. O meu tamanho Mas já indica. Contra, irmão. E quem não? Brincadeiras à parte. Comer dá prazer. Sim. A luxúria, nem falo. O prazer sexual, nem falo. Talvez a ira seja o mais difícil de você sentir o prazer aí. Não, quando alguém te ultrapassa, você começa a andar 15 km na tua frente e você já está atrasado com os dois amigos chegando no podcast. Mas onde é que você tá? Vai ter Caraca, dá vontade de você sair do carro, pegar o carro e jogar a cabeça da pessoa. O prazer de na sua frente, se vingar. lógico. Sim, tá. Ou então você tá com pressa, mas passa a frente e anda 15 também, 15. só para poder... Eu já fiz isso. Olha, talvez algum ouvinte ou algum profissional da psicanálise possa falar, ajudar, porque há pessoas que sentem prazer na ira, em estar com raiva. É verdade, né? Os psicopatas também, né? Alguma coisa semelhante a isso, né? Não, ele não sente prazer, eles não têm sentimento algum. Eu não sei. Uma classe especial são os psicopatas, os professores de física e química, quando fazem prova, né? Sentem prazer, assim, né? Agora que desgraçado vai ver essa questão aqui, eu quero ver. Foi pra ele, né? Pensando nele. Né? Aquele papo que eu tinha lá na faculdade de física, né? Tinha um professor, né, que falava assim, minha prova é o seguinte, vocês tiram no máximo 8, eu tiro 9 e Deus tira 10 na prova. Isso! Sabe essa? Esse era bom. Sim. Tem outro que perguntava assim, quer que corrija ou dê 2? Dá 2 logo, já sabe que já vai. Não, a pessoa corrige pra mim, você tirava menos de 2. É terrível. Não, já que a gente tá contando de casos, uma prova que eu fiz, o pessoal foi muito mal. Aí eu falei assim, galera, vocês estão reclamando que a prova foi ruim, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar meio ponto para quem botou o nome. Pronto, se você não esqueceu o nome, botou o seu nome certinho, eu vou te dar meio ponto. Teve um aluno que tirou 0. Ele errou o nome. Mas você descobriu quem era, cara? Não, ele botou errado o nome. Tudo bem, vamos lá. Então, mas aí, você falou, né? Existe um certo prazer na ira. Sim, e é mesmo, há mesmo. Sim, então assim, na verdade, esses pecados ou esses vícios, eles são como já está na definição deles, né? É sempre essa coisa do exagero de algo que é humano e às vezes é até prazeroso. Né? Porque tudo em excesso é prejudicial. Os alunos chegam a falar, né, não vão aprender essa matéria pela força do ódio. Do ódio. Né? Quer dizer, é essa questão mesmo do você utilizar... aí você está pegando a arma, né, contra você e você usando tentando como... usar a favor. A favor. Exatamente. Mas eu lembrei da nossa... Antes, a gente confabulou, nós conversamos alguma coisa aqui antes, e você me falou alguma coisa do que o que era antes pecado, hoje passou a se tornar orgulho para algumas pessoas. Né? Então, antes o fato de você... Por exemplo, né, o sexo, né? Há um tempo atrás o sexo era uma coisa... Não, olha só, a gente concorda com isso, sim ou não importa. Mas hoje, se você falar que você pega todo mundo, pega geral, isso deixou de ser uma coisa ruim e passou a ser uma coisa boa. O nome dele é Wesley Safadão, né? Ele falou, tô namorando todo mundo. Então... qual é a porcentagem de anjo o quê? que você teria? Se você fosse te dar uma porcentagem de anjo,
O quanto eu O seria quanto anjo? você é anjo? Quantos por cento? Uma vez eu estava dando uma palestra 60%, sei lá. e conversei Tá isso Pô, com... tá muito angélico. É, Você- eu conversei angelical? Eu conversei Tá, isso então com tá o padre. bom. O padre 20. estava assistindo minha palestra. Eu perguntei, padre, quantos por cento o senhor acha que o senhor é de anjo? Ele olhou para mim, não esperava essa pergunta. Não, meu filho, eu não estou entendendo. Não, é só porcentagem de anjo. Porque o Wesley Safadão diz que ele é 99% anjo perfeito. Pô, só E se for um anjo, 1% vagabundo. só se for um anjo caído, Não, né? e ele diz logo depois, eu tô pegando todo mundo. O problema não é a porcentagem do anjo porque perfeito. ele acha que É aquilo como dali ele se orgulha daquele orgulho 1% do vagabundo que ele é. Aquilo é o motivo dele ser chamado safadão. Que isso. Né? Então, quer dizer, é isso. É a pessoa. Aquilo que antigamente era coisa de não, né? Poxa, eu realmente sou um pecador. Hoje em dia, não, eu como mesmo. Adoro bom prato na minha frente. Meta porrada mesmo. Me fechou no trânsito. Vou Aí jogar o carro em cima. Vou fazer o aluno tirar 0 na prova. Tá pensando o quê? Né? Eu, se eu conta, os outros vão se saber. eu puder, eu rapaz. durmo até 1h da tarde, porque, bom, afinal de contas, né? Então, aquilo que era uma coisa para ser motivo de reflexão, né? E de até mesmo vergonha de ter passado, em muitos casos é uma impressão minha, Miro, você também percebe isso, que é motivo de orgulho e de proclamar em alta voz aqueles que deixaram de ser os pecados capitais e passaram a ser os prazeres capitais. É isso mesmo? Sim. É, eu lembrei de uma frase que o meu irmão só fala sempre. Eu não sei de quem é essa frase. Meu irmão sempre falou que era de Gandhi, mas eu não tenho certeza se é. Me perdoem aí se eu estiver errado. Mas a frase é a seguinte: nós não teria. O que é que ele fala? O nosso auxiliar, o nosso diretor lá vai confirmar se essa frase realmente é do Gandhi. Se tu lembrar. Porque a gente tem o diretor, né? O Leandro, ele tá nos dirigindo. Se não tivéssemos tantos defeitos, não teríamos tanto prazer em notá-los nos outros. Uau! Se não tivéssemos tantos defeitos, não teríamos tanto prazer em notá-los nos Ou outros. seja, são os defeitos que fazem com que você note, né, as coisas erradas e te dê aquele prazer de ver pesado essa. É mais ou menos, tira a trave do teu olho, né? Antes de você falar da pessoa, né? É verdade. É mais Tem ou uma menos outra isso aí. bacaníssima também. Esse eu sei de quem é. Esqueci como é que fala. Caramba, eu sei quem é, mas fugiu o nome do cara. Sim. Mas tenta falar, fala a frase. A frase é a seguinte: a hipocrisia é uma elogio que se presta à virtude. A hipocrisia é o elogio que se presta à virtude. A pessoa, ela se finge de virtuosa, por trás ela é totalmente viciada, justamente porque ela não consegue mostrar quem ela é de verdade, então ela usa de hipocrisia. Na verdade, ela está elogiando a virtude. A virtude, a hipocrisia. Acho que a primeira, ele está falando que acho que é de Santo Agostinho. É. Aqui, mas ele vai confirmar aqui. Não, a primeira é de François Duc de La Rochefoucauld. Isso. Pelo amor de Deus. Nem no latim. Quem fala latim é La Rochefoucauld. É isso. É esse La aqui, Rochefoucauld. La Rochefoucauld. La Rochefoucauld. Então tá. A primeira foi essa aí. É essa da hipocrisia. E essa segunda aqui, ele acha que é de Santo Agostinho, mas ele vai confirmar. Sim. Essa segunda que você falou da hipocrisia. Tá. Então, mas é uma situação. As duas são dele, do francês. Perfeito. As duas são do francês. Então você estava com a mesma, a mesma fonte, mas não sabia, para ver que o negócio tem a ver, né? Então eu acredito que essa questão odierna, né, assim, contemporânea nossa, é o fato de que nós perdemos, não perdemos, não sentir. Veja, todo momento eu não quero parecer. Você não quer padronizar. Não, eu não quero que isso seja uma visão moralista minha. Perfeito, não. perfeito. Eu estou falando como um observador das coisas, né? Eu acredito que o fato da sociedade ter se secularizado muito, o que é isso? Secularizar. Se afastar desses valores religiosos. Claro, esses valores estão na cultura.
Né? Se não tivesse, a gente não estaria falando aqui agora. Sim, Né? sim, Veja, o negócio foi feito lá no século VI. 3 a 6. E a gente está falando isso no século XXI. Né? Então, e são valores muito caros à sociedade ainda, mas porque a sociedade foi se secularizando, há sempre esse... Aí eu vou voltar à questão dialética. Né? O que é a dialética? É o contraponto de algo. A partir de um determinado momento, você afirma, mas toda afirmação tem em si mesmo o seu contrário. Isso se chama dialética. Então, veja, para que você alcance o equilíbrio, você tem que jogar contra. Né? O contraponto de forças vai levar ao equilíbrio. Então, veja, se você tem um período de repressão moral, no momento seguinte você vai ter um momento de relaxamento moral. Talvez nós estejamos nesse período de relaxamento moral, para que em algum outro momento isso volte a ser reprimido. Ou seja, você acha, eu acho assim, né, que a sociedade ao longo da história vive em momentos cíclicos. A gente vai, claro, com os personagens e características diferentes, mas a gente acaba tendo repetições do passado, né? Então você tem uma época de bonança e daqui a pouco isso se transforma numa época de tribulação e depois disso oscila, será que é mais ou menos? A gente pode, vou usar a palavra espiral, porque a espiral, você pode estar subindo ou descendo. Não é nem subindo ou descendo, mas ela volta com características diferentes. Parece ser o mesmo movimento, mas não é. Tem não umas características diferentes. São diferentes. Sim, Na história a gente chama isso de processos de longa duração, né? Ruptura e permanência. Um exemplo que a gente está tendo. A gente está vendo aí o mundo se preparando aí para um movimento de belicista generalizado. Isso aconteceu quando, a última vez? Há exatos 100 anos. Na Segunda Guerra, né? Exatos 100 anos a gente está vivendo isso que está acontecendo agora. Vai acontecer da mesma forma? Não. Talvez não aconteça, mas o movimento é muito próximo. É muito parecido. No caso, 100 anos seria a Primeira Guerra, né? Seria a Primeira Guerra Mundial. Assim, mundial. Há elementos da Primeira e da Segunda também. Agora a gente percebe claramente elementos da Primeira Guerra Mundial. Por quê? Por que a gente percebe elementos da Primeira? Não entendi. O ressurgir das cinzas, né, de uma extrema-direita muito complicada em vários lugares do mundo. Isso entendi. O nacionalismo. Tem o nacionalismo exacerbado, a preocupação com o estrangeiro, né? Um discurso de raças, né, superiores e raças inferiores. Entendi. Nós estamos aí revivendo preocupante. Um momento delicado da história. E não necessariamente pode ser uma guerra bélica, né? Mas a guerra comercial, a guerra da informação, cibernética, né? Isso também traz, assim, aquilo, é a espiral, é uma guerra, né? Mas com características diferentes. Porque se hoje você tiver uma guerra bélica mundial, eu imagino que seja o fim da raça humana. A quantidade de mísseis nucleares, armamentos nucleares que nós temos é o suficiente para dizimar a raça humana de forma imediata ou a médio prazo por causa das consequências da radiação. Né? Eu gostaria de, se vocês me permitissem, de ler aqui a definição de cada um deles, porque eu acho legal as pessoas saberem o que é a formulação de cada um. Né? Sim, vamos lá. Então, por exemplo, aqui, a soberba, né, que seria o orgulho. A definição dele é o desejo excessivo, de ser superior aos outros, considerando mais importante do que realmente é. A soberba leva à vaidade e ao desespero pelos outros. A vaidade é o desprezo pelos outros. Então veja, você querer ser melhor, isso é saudável. Sim, o problema é quando você quer ser melhor pisando no outro, considerando que o outro é meio inferior a você. Porque senão a gente entra naquilo que eu acho que eu estava falando ainda agora. O fato de você querer crescer como pessoa, como profissional, você não pode dizer que você é soberbo. Não. Né? Não. A questão é você fazer isso de uma forma
como você falou, pisando nos outros, né? De uma Isso. forma errada. Buscar o seu crescimento a qualquer preço. Diminuindo o outro, fazendo o outro de escada, Uhum. né? E aí você vai ter o contraponto dela, né? Que você botou na outra folha, Isso. que é exatamente a humildade, né? Isso é legal, Cláudio. Vamos fazer assim. Eu falo aqui, você diz o oposto, o contraponto. Vamos lá. A avareza, né? Que seria a cobiça. É o apego excessivo aos bens materiais e ao dinheiro, colocando-os acima das necessidades espirituais e ao bem-estar dos outros. Essa daí, então, na nossa sociedade hoje é óbvia, né? Como assim? Time is money, né? Time is money, né? Você não sabe brincar, devolve a ficha e não desce pro play. Não vem, não. Você fala, não sei se você já falou aqui, se o Edu conhece, ou já falou aqui em algum momento, você fala uma coisa muito interessante com relação ao valor do dinheiro, né? Sim, de uma filósofa muito famosa, chamada Bianca França, minha filha, por sinal, né? Que ela diz o seguinte, que o dinheiro é tão importante quanto o ar que você respira. Você não vive sem respirar. Socialmente você não vive sem dinheiro. Mas quem vive só para respirar não vive, vegeta. Você não acorda dizendo, hoje eu vou respirar. Não, você respira para viver. Só que a gente, na nossa sociedade, hoje em dia, quer viver para ganhar dinheiro e não ganhar dinheiro para viver. Né? Foi isso? É essa? Não era bem essa não, mas... Não, então peraí. Você uma vez falou comigo que o dinheiro ele só serve por causa de outra coisa. Você usa o dinheiro como valor de troca. Ele não tem. Então, ele, na verdade, em si mesmo, ele não tem valor nenhum. Aí era outra filósofa, era a dona Nelly, minha mãe, né? Que ela dizia que é igual titica de galinha. Se você juntar muito fede, só serve se você espalhar. Aí fertiliza, né? Ela dizia isso. E é verdade mesmo, né? Porque assim, ele não tem um valor em si mesmo. Sim, sim. Se você não tiver uma sociedade, né, com um governo para estabelecer que aquilo dali tem um valor, por exemplo, se você for para o anarquismo, né, onde não tem mais governo, cada um faz o que quer, o que adianta você ter R$1.000? Você não tem as instituições financeiras, aquilo já não vale mais nada. O que vai valer é se você tem um pedaço de carne, se você tem alguma coisa para trocar, entende? Sim. Também a gente tem que... É o mérito certo, né? Você só tem o dinheiro e ele vale. E essa organização só existe porque você tem um governo instituído, né? Com regras, né? Mesmo não sendo regras tão boas, né? Vai ver aí os juros de um cartão de crédito, como é que o negócio é. Mas é por isso que o dinheiro vale o que vale. Mas aqui a gente está falando, tem esse aspecto. Só que aqui é uma questão mais profunda. Porque, aí eu vou voltar lá no Aristóteles, né? A gente tem bens que têm valor em si e tem bens por causa de outros bens. Não, então, por exemplo, essa caneca aqui é um bem. Mas ela só serve na medida em que ela tem água em que eu posso beber. Água ou qualquer outro líquido que seja benéfico para mim. Ou maléfico também. Ela é um instrumento. Né? Como instrumento, ela não tem valor em si. É um valor sempre em busca de outra coisa. E o que tem valor em si? É aquilo que encerra em si mesmo. Eu bebo a água vai me saciar. A minha saciedade é um bem em si. Entende? Então, veja, quando eu uso dinheiro, eu uso por causa de algo. Eu uso dinheiro para comprar uma casa. A casa, ela é um valor em si? Também não. Ela é uma habitação. Pode ser uma casa, pode ser qualquer coisa que vá me abrigar. Né? A gente chama de casa. Então, veja, o bem, ele tem sempre a função de me levar a um outro bem ou de estar encerrado nele mesmo. Uma benesse. Um propósito. Né? Um propósito. Né? O Aristóteles vai dizer que qualquer ação humana, toda ação humana, ela tem como finalidade última encontrar a felicidade. Então, o que isso quer dizer? Que no somatório dos bens que levam aos outros bens, esses bens nos conduzirão sempre a um bem último, que é o nosso desejo final, que é ser feliz. Aí a pergunta que ele faz lá na Ética Nicômaco: todas as nossas ações nos levarão a ela? A felicidade? Não. Há ações que nos levam à felicidade, outras não. Quais são as que nos levam à felicidade? As virtudes. E quais as que não levam? Os vícios. E aí vem aqui os 7 pecados. Legal, né?
Só uma curiosidade da pergunta que o Eduardo fez no início, do 7, né? Eu acho bem curiosa a forma geométrica do 7. Porque a primeira vez que você consegue definir um plano é quando você coloca 3 pontos. Sim. Né? Por um ponto passam infinitas retas, por 2 pontos. Uma única. Só uma única reta, por 3 pontos, você plano. define um plano. Né? E a figura logo após um plano, que seria um quadrilátero, né? Porque são 4 pontos. Então, quando você pega, por exemplo, o Pai Nosso, ele é refletido em 3 vosso Sim. e 4 nosso. Daí dá o 7. Olha aí. Você pega os 10 mandamentos, você tem os 3 primeiros se referem a Deus. Os 7 últimos se referem aos seres humanos. Né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sim. Às vezes acaba resumindo assim. Então, de repente, por esse 7, né, juntando 3, que é o símbolo da Trindade, com 4, que é o símbolo da humanidade, tenha ajudado a manter uma semana de 7 dias, né? Os 7 pecados capitais, as 7 cores do arco-íris, e aí por diante. Por né? diante. Legal. Vamos continuar aqui. Vamos lá. Inveja é o sentimento de tristeza ou descontentamento pelo bem ou sucesso alheio, desejando para si o que pertence a outro. Então eu vejo o sucesso do outro, ao invés de eu me alegrar, eu me entristeço. Vou confessar uma coisa. Eu já experimentei isso aqui. E foi uma experiência Inveja. horrível. Horrível. Sim, uma empresa que eu trabalhei. Eu entrei com um rapaz, nós abrimos conta juntos, entramos no mesmo dia. Fizemos o curso juntos, trabalhamos juntos. Num determinado momento ele foi promovido e eu não fui. Eu fiquei irado. com muita raiva. Mas eu não fiquei com raiva porque eu não fui promovido. Eu fiquei com raiva porque ele foi. Eu consegui identificar isso. Entendi. Isso é inveja. E isso é uma autorreflexão que faz com que a pessoa melhore, Sim, né? O nome disso é inveja. E a contrapartida da inveja, né, que você pediu pra gente falar, né? é a benevolência, ou então a caridade. O amor. Né? É o amor. Olha, Miro, você conseguiu identificar essa vez? Eu pensei aqui em umas 100 mil outras. Eu sou uma pessoa extremamente invejosa. É mesmo? Eu sou uma pessoa... Assim, eu não acredito. é que eu volto para aquela... mas é uma inveja do bem. Conversar com esse menino, hein? Né? Porque assim, eu admiro muito o conhecimento que o Miro tem. Não me causa tristeza você ter conhecimento. Mas se Deus quiser, quando eu crescer, eu quero ser assim igual a você. Não, mas então... Essa dedicação que o Eduardo tem ao programa, mas isso não é inveja. ao trabalho... Isso não é exatamente isso. Isso que eu queria perguntar para você. Tristeza. Você não fica triste. Não, então, mas de descontentamento, não com você, mas comigo. Poxa, não, mas por pelo que bem. Não, mas aí que... Não, mas vamos lá. Não, aí mas é outra é coisa. Outra coisa. Então tá. Isso aí é você sentindo a necessidade de você crescer e você colocou ele como um alvo. Isso não é inveja. É inveja, professor? Não. Claro não. O exemplo que eu dei, o cara foi promovido. Eu fiquei com raiva não porque eu não fui, mas porque ele foi. Ah, tá. Entendeu? Entendi. Então, calma, você ainda não está em né? pecado. Então tá bom. Se eu não tivesse sido promovido e ele também não... Aí você falou da psicóloga, né? Que psicóloga que podia ajudar. Convidar ela pra gente poder dar um intermeio entre esse pra ajudar a gente. Porque, né? É legal. Interessante. Seria legal. Aliás, legal, pessoal, eu não sabia. Eu achava que esse descontentamento não era consigo mesmo. Não. Então, no caso, que vai caracterizar a inveja do sucesso alheio. Né? Você não está triste porque... você não está com inveja porque você está vendo uma qualidade no seu colega, no seu amigo, e você está com raiva dele por causa disso. Mas é porque você ainda não conseguiu alçar algo parecido com ele. Porque isso aí é até motivo de você... Nós tivemos um eclipse, né? Um eclipse da lua de sangue. Aliás, estamos todos vermelhinhos assim. Em homenagem isso aí, o eclipse da lua de sangue. Inclusive o pessoal tá falando, olha, né? Tá lá escrito, porque a lua ia virar sangue. Eu falei, gente, isso acontece pelo menos 2 vezes a cada ano.
Tá legal? A próxima agora que vai foi mais acontecer, difundido. a gente não vai poder ver aqui, né? Porque Na vai tá América do mais Sul, no norte. vai ser só na América do Norte. Mas assim, não se preocupe. Eu Mas também já compra- acho já que compra passagem tá na hora antecipada. dele voltar, mas não vai ser porque a Lua ficou vermelha. É. Tá legal? É um fenômeno natural. Mas eu pedi, né? Mandei uma carta lá para São Pedro, ver se ele podia fazer isso por volta de meio-dia, 2 horas da tarde, que eu estava de folga, mas infelizmente foi de madrugada. Começou às 1h40 da manhã, onde o céu de Bangu resolveu dar o ar da graça, né? Porque estava nublado e chovendo, né? Isso foi até às 3h45 da manhã, onde a lua ficou verdadeiramente vermelha. Eu estava acompanhando. Então eu estava vendo ali em programas desse, né, de transmissão ao vivo, e as pessoas estavam conseguindo com um equipamento maravilhoso, né, porque a Lua também se mexe. Né, então você coloca ele e ela vai para lá, né? E você tem que ir adequando ali. E tinha gente que já tinha um equipamento que já traçava, já na acompanhava o trajetória. movimento da Terra para poder ir vendo. Fantástico aquilo ali, sabe? Então, assim, realmente deu uma inveja daquele pessoal. Falei, cara, no próximo eu vou ter um equipamento desse. Não, também não. E nem torcendo pra acabar a luz lá, pra ter uma nuvem. Não. Acabar a bateria do telescópio. Até me passou isso pelo coração, mas eu tentei evitar esse pensamento. Vou cortar Afinal de contas, aqui, né? Agora, incrível, né? Incrível, brincadeira, né? Aí, claro, que você não pode ver um paraíso desse sozinho, né? Aí eu tive que ir lá acordar a Nádia às 3 horas da manhã pra ela ver a lua vermelha. Você não viu nada de sangue? Olha, rapaz, uns amigos da escola falaram, sua esposa é uma santa. Se fosse eu, tinha matado meu marido. Pra ver uma lua. Pô, vai ver o sangue. Ele ia ver a lua roxa. Mas então você não é invejoso. Não, então tá bom. Então da próxima vez eu vou ver uma lua com o equipamento correto, mas isso não é inveja. Não é inveja. Então, tá bom. Vamos lá. Luxúria. Pulou a ira. Pulei a ira, perdão. A ira. O sentimento de raiva descontrolada que pode levar à violência, ao ódio e à vingança. Então aqui, ó, a caracterização pelo descontrole, né? É uma palavra aqui que eu queria ressaltar na definição. É o sentimento de raiva. Sentimento, né? Porque enquanto você tem um sentimento, porque assim, uma coisa é você sentir, né? Outra coisa é você tornar o verbo a ação do verbo. Né? Então eu estou aqui chateado com raiva, é um sentimento. Agora, o mal passa a ser, né? O pecado passa a ser no momento em que eu ajo, em que há uma ação. Aí, aqui, pela definição, é o sentimento de raiva que pode levar, ou seja, se não levar, somente o sentimento já vai caracterizar a ira. Entende? Porque, por exemplo, você desejar comer muito. Enquanto eu estou desejando, eu ainda não cometi o pecado da gula. A gula ela só vai vir quando eu efetivamente comer muito, né? A inveja. Estou vendo ali, que nem você está vendo ali, mas você não está com raiva. Por enquanto você só está sentindo, está colocando ele como referência. A partir do momento que você tem raiva, desenvolve essas características, a ação é que parece que me faz levar ao pecado. Mas se pode levar, não significa que levará necessariamente. Então, se não levar, mesmo assim, classificado como ira? Como ira, sim. Não o sentimento. Não, veja, é porque que você tá impreciso. Pergunta? Sim, é porque está impreciso aqui. O sentimento é normal, todo mundo sente. A questão é você alimentar isso. Identifiquei e continuo alimentando, a ponto de levar a uma violência. Essa violência ela não é necessariamente física. Pode ser uma violência verbal. Pode ser simplesmente o fato de você ignorar alguém. Então, mas necessariamente se transforma numa ação. A ação de ignorar, a ação de verbalizar uma raiva, entende? Assim, eu só tô aqui pelo termo, pela palavra, cadê? Pode. Sim. Porque assim, do meu ponto de vista, enquanto você não aciona, enquanto você não tem a ação do negócio, você, vamos dizer, não pecou, de forma simples, né? Enquanto eu não como, eu não estou pecando, eu só estou com desejo. Enquanto eu estou com desejo na mulher, não pratico, não cometi.
Tomara, né? Minha esposa não vai ver isso aí. Duda, que está lá na técnica, não vai passar esse vídeo para Eu me abstenho. Devido à proximidade, eu me abstenho, entendeu? Não, mas eu entendi. Não, é só porque. Desculpa eu estar sendo. Só o fato de poder, ele já é considerado como pecado capital, ou ele precisa ser atualizado. Ele precisa ter ação. Sair da área do desejo e passar para a área da ação. É isso que ele está perguntando. Isso, entendeu? Só por não é necessário. Não é necessário. Não é necessário. Ele pode ser um pecado interno. Né? Entendi. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque na teologia católica, a gente fala assim, num determinado momento da missa, né? Que o pecado, ele é uma disposição, começa numa disposição interior. Então eu peco por pensamentos, por palavras e obras, por atos e também por omissão. A omissão. Também por omissão. Então veja, eu posso sentir raiva? Posso. Jesus sentiu raiva. Jesus agiu quando estava com raiva. Mas aquilo não era rotineiro. Aí é que tem, entendeu? Né? Você chegou no ponto. Entendeu? Isso não era um hábito. Ele deu vazão àquela raiva dele, e era uma raiva justa, de acordo com os preceitos lá do judaísmo, né? De acordo com os evangelhos, né? A doutrina, né? No entanto, não há ali uma continuidade do sentimento nem da prática. Entendi. Né? Você não está preso àquilo dali. Você se liberta a hora que você quiser. Entendi. Mas entendeu? Eu acho que valeu a pena a gente... Sim. Né? E o contraponto dele seria a paciência e a esperança. Paciência e esperança. Isso. Quem espera sempre alcança, olha só. Santa Teresa d'Ávila. Fala assim, quem espera sempre alcança. Luxúria é o desejo desordenado pelos prazeres sexuais, tratando as pessoas como objetos de satisfação pessoal. Então veja, o cara, ele não tem um sentimento, ele quer se satisfazer sexualmente. Então ele vai usar quem topar satisfazê-lo. Nem que ele pague, né? Às vezes nem a pessoa não precisa nem topar, né? O caso do estupro. Sim. Entendeu? O caso do estupro, ou ele paga. Né? Se a pessoa está pagando, é um negócio, é outra coisa. Né? Não, mas para mas continua sendo pecado da luxúria. Para a pessoa não, mas para aquele que está cometendo, né, é o pecado da luxúria, né? Porque a mulher ali não é o pecado da luxúria, é outra coisa. Eu sempre me lembro do Clóvis Barros Filho falando sobre isso, Elmiro. Quando ele fala, né, que o gato, né, come filé. O pombo come alpiste. Se você der filé pro pombo, o pombo não come. Não come. Se você der alpiste pro gato, o gato não come, porque eles nascem com o software fechado. Então eles não inventam, eles não experimentam, eles não tentam. E o ser humano? Não, o ser humano come o filé. Assado, moído, na chapa. Come o alpiste. Né? Hoje em dia chama de linhaça, né? Faz bem pro trânsito. Estou tentando lembrar. Se a fome apertar, ele come o gato. Se apertar mais ainda, ele come o pombo, né? Flango, aquele pastel de flango, né? Flango. Isso. E aí ele começa a dar uma série de outros exemplos. Boneca inflável, porta de fechadura. Né? O céu é o limite, mas o homem já furou o céu. A classificação aí já é o pansexual, né? Que exatamente. Aí ele diz aqui que esse descontrole então, de uma coisa que seria humana, ele fala desordenado, né? É. Desordem. Por quê? Porque a ideia cristã é que existe uma ordem no mundo. E esta ordem precisa ser respeitada, né? Para a saúde do mundo. Sim. Se você descasa, e é exatamente, o pecado é justamente o descompasso de algo que se encaixa. Algo está se encaixando perfeitamente, está saudável. Quando ele começa a desencaixar, tem um problema. É uma definição bonita, poética até, né, de pecado. Ele fala assim, o pecado é como Deus um pai ou uma mãe está ensinando o seu filho a escrever. Aí, enquanto o filho está se deixando levar pela força do pai ou da mãe, a letra está saindo linda. A partir do momento que sai. Quando o filho ou a filha começa a fazer força também, para ter sua própria vontade, começa a sair garrancho. Né? Então, poeticamente, o pecado seria um garrancho.
né? A moral que a gente faz, né? Quando sai da vontade ou sai da desordem. E como a gente vai retomar, né, em outros programas essa história, eu acho que esse aqui tem muito a ver, porque, como disse, o ano aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, só começa depois do Carnaval, A festa da carne. que é uma coisa bem interessante da gente poder analisar com mais tempo. Mas vamos falar disso. Eu acho que aí tem mais coisas do que propriamente luxúria. Mas vamos seguir. Gula, né? O consumo excessivo de comida e bebida buscando prazer de forma desequilibrada. Buscando prazer de forma desequilibrada. Eu já ouvi minha tia falando algumas vezes, como é que é? Comer não deveria ser pecado, né? Se alimentar, né? E não podia fazer mal. Aí eu ficava daquele negócio, porque ela fazia coisas gostosas pra caramba, eu novinho, falei, é verdade mesmo, né? Faz aí outro pavê, outro não sei o quê. Era mais ou menos isso, né? Mas não tem como, né? Aquilo que a gente estava conversando ontem. Você já imaginou se toda a população mundial fosse gulosa? Não ia ter comida suficiente, né? Ia haver um desequilíbrio. Ou então, se você tem um excesso de pessoas que comem demais, alguém vai comer de menos, porque a comida ela é limitada. Sim. Né? Tem uma fala numa novela daquele senhorzinho que o ator, que eu não vou lembrar, um carequinha, ele ficava com um cramulhãozinho. É o Lima Duarte? Osmar Prado. Osmar Prado. Aí tem uma frase, se o nosso assessor lá, o nosso diretor puder lembrar, quem come além do que deve sempre tira o pão de alguém. É alguma coisa assim. Não sei se a gente vai conseguir, mas tem a ver com essa questão da gula. Tenta Os franciscanos falam que quando a comida que sobra na mesa a comida que sobra na mesa de alguém falta na mesa de outro. Então, tem a frase que ele cita na novela, né, aquilo ficou para mim para sempre. Tem a ver com isso aí, só que ele usa outras palavras, outros termos. Se o nosso assessor para assuntos aleatórios estiver aí, porque agora o Pode Explodir tem aqui a contribuição de um diretor de programa. Ele já falou aqui da novela Renascer. Agora só falta a frase. Né? Porque é bonita e tem a ver com o que a gente está falando aqui. Cláudio, você não falou o contraponto da luxúria. Vou falar, mas só... Da luxúria, não. Da luxúria eu falei o amor. Não. Né? Foi. Nós lemos aqui, ó. Não, da luxúria não. Foi da ira, né? É a castidade. O contraponto é a castidade. Mas uma coisa que eu ia lembrar sobre a questão da gula é que nós temos naquele documentário chamado A Dieta do Palhaço, onde um cara se propõe a comer só fast food. Eu sei qual é. Durante 30 dias. Mas primeiro ele vai ao médico, mede a pressão arterial, mede todos os índices, né? Açúcar, e tudo, né? Ácido úrico, completo, tudo. Né? E ele vai sendo acompanhado por cardiologistas, por urologista, por nutricionista, ao longo desses 30 dias para saber como o corpo dele vai reagir a comer café da manhã, almoço e janta de fast food. Né? Eu já vi. E o que acontece é que ele não consegue terminar, senão ele morreria. Caramba. É uma análise muito, eu acho que vale muito a pena quando a gente discutir isso aqui, porque esse documentário já tem uns 10 anos. Aquilo que era localizado em apenas uma parte da população do mundo, hoje em dia é o sonho do consumidor. Quando você pensa em sucesso, você pensa em ter um critério de vida semelhante àquele grupo de pessoas que ele estava analisando há 10 anos atrás. Hoje é o aplaudido socialmente, a pessoa que consegue ter o estilo de vida no qual ele vai combater dentro daquele programa de 10 anos atrás. Caramba. Então acho que vale super a pena quando a gente abordar esse tema um pouco mais profundo, a gente dá uma olhada nesse Dieta do Palhaço, até recomendo aí todos, né, que estão nos ouvindo, a dar uma olhada também, porque é uma questão de uma epidemia alimentar. Sim.
por conta de uma ideologia, né, de uma ideia de sucesso que nos é pregada por filmes, séries, e que a gente acha óbvio. Acho que é assim mesmo. É isso mesmo que a gente tem. Acho que como o Eduardo falou, é 25% da população mundial que consome 75% dos alimentos. Então, e você imagina se esse negócio se ampliar, Não é possível. Precisaríamos ter 3, 4 terras entendeu? para poder alimentar dentro desse sonho. Porque alguém americano. pode falar assim, não, qual o problema de eu comer muito, né? Ser um glutão. Talvez de uma forma, você analisando apenas o indivíduo, você só está causando um mal a você mesmo. Mas se você generalizar e tornar isso uma prática, incorre no que você está falando. Né? Porque para você tem condições de comprar muito, tem jeito. Vai acabar a banana lá da feira. Outra pessoa não vai poder. Ou então, se você compra muito, o vendedor está falando, nossa, a procura está muito grande. Lei da oferta-procura, aumenta a procura, vai aumentar o preço. Aí aquele que tem menos recursos já não vai conseguir adquirir o negócio. Né? Então, assim, para quem acha que a gula não deveria ser um pecado, né? Reflita nisso que a gente está trazendo aqui. E qual é Então, eu não tenho essa outra parte. O meu tá termina atrás. no 5, tá? Não, é porque tem mais atrás. tem não? Aqui, ó, última página. Tem uma outra. Aqui, Tem sim, gula. tem sim. Gula, a temperança. Né? E chega com a virtude teologal da fé. O que é temperança? Temperança é você saber o limite, né? Ouvir o próprio corpo, né? Ouvir o próprio corpo. Eu sempre falo isso na sala de aula, né? O cara foi no churrasco, se entupiu de carne, farofa, arroz, maionese. O cara já tá no final de tudo já. Aí aparece o pudim. Aí você Pudim olha pro diet. pudim. Como ou não como? Eu tiro a mexinha de cima. Não é? Pode fazer mal. Pode fazer mal. Aquela mexa é perigosa. Aquele pudim pode te fazer passar alguns momentos no locus secretos, como falavam os romanos antigos. Locus Aquele lugar secretos. sagrado onde todo preguiçoso faz força. Contemporaneamente chamado de banheiro. Ó, quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém. De novo, quem trabalha e mata a fome não come o pão de ninguém. Quem ganha mais do que come, sempre come o pão de alguém. Quem não luta pelo que come, merece o salário que tem. É ou não é? Maneiro, né? Caraca, depois tu me manda isso aí. Muito Vou bonito. mandar, tá registrado. Só você ver, não pode explodir. Com certeza, bom. né? Isso quando eu assisti, eu assisti a novela, quando eu vi o Osmar Prado citando isso aí, eu achei sensacional. É muito justo e muito verdadeiro. Porque ele é o personagem, né? Daquele cara lá o mais pobrezinho, que ele pegou o cramulhãozinho, porque o senhor lá falou que tinha lá um diabinho, né? Que fez com que ele ganhasse. Então ele passou a ter o dele, carregava aquilo para cima e para baixo. E a única coisa que o personagem queria é ter uma terra para ele plantar e comer. Sim. Né? E aí ele cita isso aqui. Muito legal. Genial. Por fim, a preguiça, né? A gente já falou aqui. Aqui a gula, o contraponto é a temperança. Temperança. A preguiça é a negligência ou a falta de vontade para cumprir deveres e responsabilidades. Então aqui fala tanto espirituais quanto materiais. Você justamente a procrastinação, né? Procrastinação justamente porque você não quer fazer aquilo. E aí procrastinar, deixar para amanhã, né? O latim cras, amanhã. Né? A imagem do Santo Expedito, já viu? A imagem do Santo Expedito é muito bonita. É um soldado romano. Tá. Ele segura uma cruz. Aí na cruz está escrito hodie, hoje. Porque a cruz é diária. Agora. A cruz é diária. E ele está pisando, numa faixa, faixa escrito cras. É amanhã. Tá pisando no amanhã, não. Pensa no dia de hoje. O amanhã. Quando o amanhã for hoje, você pensa no hoje. Né? Mas aí eu vou ter que falar, eu vou ter que perguntar. Fala. Não tem jeito.
como é que ficam os nossos planejamentos? Não, eu tô falando não. contraponto. Não, eu tô Não. pra você levantar olha só, exatamente olha isso. só. É pra você não se preocupar com o dia de amanhã. Não, não é. Não é que que não se preocupar. É pra não deixar pra amanhã. É o contrário. Ah, sim. É o contrário. É pra fazer hoje o que você poderia deixar pra amanhã. Não é pra fazer amanhã. É pra fazer hoje. Fazer hoje. Então, pisa no crash, faz hoje. Porque a cruz é hoje. Entendi. Aquele isso, né? pensamento, né? Por que fazer hoje o que você pode não fazer amanhã, né? Porque aí você não faz nunca. Né? Nunca. Você vai adiando. Exatamente. Steve Pressfield, autor do livro A Guerra da Arte, ele diz que existe uma resistência, que é algo de um poder afastador, né, repulsivo para tudo aquilo que você quer fazer que te leve de um ser inferior para um ser superior. Então, se você, por exemplo, está trabalhando com Madre Teresa de Calcutá e vai vir para o Brasil para poder fazer uma empresa de telemarketing, está tudo bem. Agora, se você quer aplainar um certo trecho mais pedregoso de um relacionamento, ter um abdômen mais definido, ou então corrigir algum hábito seu, isso vai ter um alto índice de resistência, né? Que é aquilo que quer te dissuadir, não que dizendo que você não vai fazer nunca, mas adiando até o leito da sua morte para que você não faça. A procrastinação em alto nível, né? Hard, né? E assim, eu posso te falar assim que uma das formas que você tem, o próximo programa que nós vamos exibir na semana que vem, vai ser um programa voltado para luta, né? Esporte, que a gente tem aqui. Sim. E uma das formas de você combater isso aí é com atividade física, é você buscando um equilíbrio. Eu estou errado? Né? Porque assim, eu vou até falar, quantas vezes a gente sabe que tem que fazer lá a calibragem do pneu, mas você não, amanhã eu faço. Não é? É isso, não é? Começa a praticar atividade física, assim, uma coisa mais constante. Você vai perceber, pelo menos aconteceu comigo, que o amanhã é agora. Mudou, né? Ajuda a mudar. Isso aí. O amanhã é agora é o Santos Pedido. Exatamente. É o Santos Pedido. Mas entende? É uma ferramenta que você pode usar a seu favor para você combater essa procrastinação. Sim. Muitas das vezes não é só dentro da sua cabeça. Você precisa de outras ações para você mudar essa realidade. E quantas vezes meu pneu, quando eu ia calibrar, era 35, estava no 28, no 27, e tome dinheiro perdendo lá, porque quanto mais descalibrado, está consumindo mais. Atrito, Exatamente. Virtude oposta, a diligência e a esperança. Esperança? Achei bem interessante. Por quê? Não consigo. Como virtude teologal oposta à preguiça. Porque parece assim, eu tenho a esperança que aquele negócio que eu tinha que fazer, vai fazer por outra pessoa e vai concluir. Eu tenho esperança. Mas é porque a esperança, ela não é simplesmente cruzar os braços e esperar. Não, a esperança ela tem uma dimensão ativa. Se você não se mover, as coisas não vão acontecer. As coisas não vão acontecer simplesmente por mágica, né? Há necessidade de uma ação. A esperança é como se fosse uma fé que você tem, então por isso você age porque você tem a esperança no momento em que você de concretizar. Isso. Sim. Porque muitas das vezes tem aquela conotação da esperança, né? É a última que morre, você está ali, o negócio. Eu tenho certeza que esse furo na tubulação, eu espero que isso pare um dia. Se você não for lá resolver, não vai. Vai procrastinar. Eu trabalhei uma vez com uma turma com aquela música Pedro Pedreiro, do Chico Buarque, que ele diz que o Pedro Pedreiro se desespera de tanto esperar. E aí eu peguei essa frase, né, para a turma analisar, né? Como é possível você se desesperar de tanto esperar? É porque, na verdade, na língua portuguesa existem duas palavras muito próximas, né? Que é esperar e ter esperança.
que não é a mesma coisa. Não é. Esperar é o ato de você aguardar. E ter esperança é essa que ele acabou o Elmiro chamou de esperança ativa, né? É uma esperança ativa porque enquanto você espera, você trabalha para que aquilo aconteça. É que o Paulo Freire dizia esperançar. Esperançar, isso aí. Quase como um verbo, né? É. O ato de você... Entendi. Legal, né? Eu gostei muito, achei muito bacana essa música do Pedro Pedreiro. Agora, a vaidade não é um dos 7 pecados capitais? A vaidade, ela entra aqui na... Peraí. Ela é um efeito. Na verdade, ela é um efeito da soberba. É soberba, né? Ela é Isso. um efeito da soberba. Já assistiram aquele filme Advogado do Diabo? Sim. Você lembra qual é a última frase do diabo quando ele está fechando o filme? Não, aí eu já ia exigir demais da minha memória. A vaidade, né, é o pecado que ele mais gosta, Pecado né? predileto. É o pecado predileto. Talvez por isso a classificação aqui, né, da soberba como o top, Ó, né? eu vou indicar aqui um filme que não tá aí no mainstream, é difícil de achar. Não tem tão difícil de achar, mas vale muito a pena ver. Se chama O Monge. O Monge. O Monge. Vou dar só uma sinopse aqui. É um filme francês, acontece lá na época medieval, e uma criança é abandonada, que era comum, né? Abandonada na porta de um mosteiro, os monges pegam, e essa criança se torna um monge. E ele é uma pessoa quase que tida como perfeita, é santo, ele é santo. E ele cresce como santo, e prega muito bem, e é um destaque naquela época, naquela região. As pessoas vão à igreja para ouvir a pregação dele. E ele é moralmente perfeito. Essa pessoa que foi abandonada. Essa pessoa foi. É o personagem principal. Ele é o coadjuvante. A personagem principal é uma moça que aparece lá. Ah, tá. Desculpa. O Monge. O Monge. Aí eu não posso dizer o que vai acontecer lá, mas. Mas assim, é maravilhoso o filme. É maravilhoso. O Monge. É um filme que de ação? Não é ação. Não. É um drama. É um drama. É um drama. Um filme de ação que fala dos pecados capitais é o Seven, né? Que é um thriller, na verdade. Até com o... Tá na Qual é o nome Netflix? dele? Não Puxa sei. vida. Pediu. Olha, gente, eu assinei a Netflix. Porque eu me senti... era um bullying isso aqui. Quando o pessoal vinha conversar, principalmente a hora... Você lembra daquele filme? Não viu? Onde passou? Na Globo? Não, na Netflix. Né? A Netflix tem que estar pagando, não temos patrocinador. Eu falei assim, cara, eu tenho que assinar a Netflix. Eu sou bulinado aqui toda vez. Assinei, mas assinei o pacote mais baratinho. Sim. Aquele de 20 e poucos reais, né? E tá ótimo. Aí por isso que eu tô perguntando, tá na Netflix? Esse não tá. Não, tem, mas tem Seven. uns bons na Netflix. Um deles que vai falar sobre os 7 pecados capitais, não sei se você assistiu, é o Dia Zero. Não assisti. O Dia Zero. Não vi. Há um atentado nos Estados Unidos de hacker e um ex-presidente americano isso é uma série. É uma série. Ah, sim, eu já assisti. Muito Com aquele bom. que De Niro. fez o Robert Isso, De Niro. De Niro. É muito bom. Eu assisti. Sim, esse eu assisti. É uma minissérie, na verdade, não é uma série. A minissérie é em tantos capítulos e acabou. E ele né? vai falar sobre a ira, vai falar sobre a luxúria, vai falar sobre a preguiça. Ele vai tocar em vários desses pecados capitais. Legal. Bem interessante. Porque, infelizmente, hoje, os nossos valores sociais, políticos, estão profundamente comprometidos pela falta dessas virtudes e pelo excesso desses pecados, né? Mas assim, isso é que me faz perguntar. Será que não está mudando? Em algum momento a gente falou isso, mas eu acho que de uma forma mais superficial. Será que o que era importante lá na Idade Média, né, que nós pregávamos, hoje deixou de ser importante e é um caminho sem volta? Entende o que eu estou querendo dizer? Uhum. Isso que nós estamos falando hoje sobre os 7 pecados capitais, né, que nós aprendemos dessa forma, ainda somos dessa época, ainda aprendemos isso, hoje não é mais assim necessariamente. Mudou. Não, é claro que para a gente mudou para pior.
Mas será que a humanidade ou a sociedade, eu não acredito que isso seja uma coisa só aqui no Brasil, Sim. será que não mudou o caminho? Era esse caminho que você entendia, você tomava né, as suas decisões, Sim. né? Eu acho que a linha do tempo ela deu uma leve inclinada e isso aqui deixou de ser. Por isso que você brincou do Wesley, né? Deixou de ter a mesma importância e eu acho que não existe ação que nós possamos fazer, né? Ou seja, quem quer que seja, tem para que essa linha volte a ser como era Não antes. nunca vai Não voltar. vai voltar. Não vai voltar a ser como era. Para o bem e para o mal, né? Para o bem e para o mal. Mas há sempre um movimento de retorno a coisas virtuosas e a coisas boas, né? Eu acredito que o movimento das sociedades, ele é dinâmico. A sociedade é sempre dinâmica. É espiral, né? Não é cíclico, É um movimento que a gente usa, é uma metáfora que a gente usa, Sim. mas ele não é espiral, nem é cíclico, não. Ele nem tampouco é linear, né? Não tem uma ordem. Não tem uma ordem, Tá. não tem uma É ordem. caótico. É caótico. Ele é caótico, ele é caótico. De maneira que nós observamos aproximações de valores, de certos valores, e ao mesmo tempo distanciamento de outros valores. Né? Isso na sociedade como um todo, em nichos específicos da sociedade. Então, por exemplo, quer ver um exemplo? Vocês já pararam para imaginar que em algum momento da história vocês veriam facções criminosas, assassinos, traficantes que usariam a Bíblia como fundamento? Você já tinha imaginado que em algum momento você vê os Estados Unidos se unindo à China e à Rússia para enfrentar a Europa? Nós estamos numa época bem interessante. Disruptivo isso. É disruptivo. Eu acho que o que você colocou, Nós estamos num ponto de Eduardo, inflexão aqui. nós estamos nos distanciando dessa linha Aham. e você falou, mas a coisa também deu uma piorada. Segundo os nossos valores, né? Não, eu acho que, assim, onde é que se baseia a ideia da virtude e do vício? Né? É o que o Sim. Elmiro colocou. É um Aham. tempero, a temperança, né? É um tempero e dependendo da quantidade de tempero que você coloque, por exemplo, uma comida sem sal, insussa, é horrível. Mas uma comida salgada demais, ninguém consegue comer, né? Então, a virtude está no meio. Quando nós, como sociedade, não como pessoas individuais, mas como sociedade, vamos perdendo a linha das virtudes, Sim. nós vamos tendendo aos vícios. E isso quem vai falar isso é o Leviatã, Robespierre, né? Thomas Hobbes. Thomas Hobbes, né? Ele vai dizer que nós criamos uma sociedade e entregamos tudo a esse monstro, ao Leviatã, em troca de 3 coisas fundamentais: a saúde, a segurança e a educação. Quando você começa a ver que a saúde não anda bem, que a segurança não anda bem e que a educação não anda bem, estamos próximos de uma revolução. Entendi. Porque a sociedade... É uma necessidade básica da sociedade. É uma questão de ética, né? A ética é a inteligência, pelo menos a definição do Clóvis, né? É a inteligência a serviço da convivência. Quando Inteligência eu coletiva. me iro muito, eu não estou sendo uma pessoa ética, porque eu estou afetando a convivência. Quando eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa, eu estou afetando a questão da convivência. Quando isso começa a ser a norma e não um pecado, né? Um desvio, não uma coisa individual, mas uma que caracteriza toda a ação de um determinado grupo, aquilo ali está chegando perto de uma revolução. Saúde, educação E segurança. e segurança. Não é isso? Que o Leviatã fala que nós trocamos tudo. Você não pode dirigir sem carteira de automobilismo. Você não pode pilotar um avião. Você não pode quase nada. Mas por que você não pode? Você abriu mão de todas essas coisas para viver em sociedade, os 3 porquinhos, né? Que vai construir lá a casa de tijolo, de palha vai e viver perto esqueci a outra. da sociedade
né? Vai abrir mão de tudo aquilo que você podia para que essa sociedade ter já 3 pontos, ela retorne para você. Ela te dê segurança, ela te dê saúde e ela te dê educação. Então, mas analisando assim, pensando, né? Eu pensei de uma forma aqui, me corrija. Porque assim, sem esses 3 pontos, as consequências são graves. Entenda, você confia que de alguma forma o Estado ou a sociedade vai te dar saúde. Primeiro, a saúde, vamos pegar. Em dado momento, isso não está sendo efetivo. Então, naturalmente, me permita usar a palavra naturalmente, as pessoas se tornam inseguras porque elas não sabem se, quando ela contrair algum tipo de doença, ela vai ter algum respaldo, ela vai ser curada, vai ser tratada. Isso causa o quê? Um desespero. Vamos colocar a palavra desespero, depois a gente busca. Sim. A consequência da falta de educação não é porque a pessoa, o pai e a mãe, entende que a educação é importante. É porque não é esse o problema de ter ou não educação. É porque se as pessoas não tiverem educação, você não forma cidadãos críticos. Então, não é porque alguém está pensando, eu tenho que estudar. Não é isso. É porque quando você não tem a educação de qualidade, você não forma bem o cara para pensar nas coisas. E o caso da segurança nem se fala, a gente vive num caos. Fiquei sabendo agora que alguns lugares aí, para você se mudar, você tem que pagar um dinheiro. Paga. Um percentual do valor da casa para quem está se mudando ou para quem vai adquirir a casa. Sim. Não vou entrar no mérito, mas Sim. qual a consequência disso? Talvez eu estou enxergando dessa forma a consequência justamente a desestabilização. Não, então, mas isso que você falou, você já tem que pagar normalmente para um Estado que te exige isso. Sim. Só que agora você tem um segundo poder que está te cobrando. Então, mas é que tá. O que ele está falando é justamente o por fora. É a quebra do contrato social que garante a existência do Estado. E o que o Cláudio está falando é que o contrato social do Hobbes, tanto o Hobbes quanto o Locke e o Rousseau, eles vão falar isso. Nós vivemos numa sociedade em que existem regras que nós concordamos, ainda que tacitamente, que elas existam para o bom funcionamento da sociedade. Se elas não existirem, o caos vai se instalar. Então é necessário que haja uma ordem. Esta ordem ela é regulada por uma instituição que nós chamamos de governo. Convencionamos chamar de não governo, Estado. O governo é diferente. Isso é muito importante entender. O governo ele é diferente do Estado. O governo ele administra, na nossa sociedade, por exemplo, o governo ele administra o Estado temporariamente. De 4 em 4 anos, o governo é trocado ou ele é mantido. Né? Em outras sociedades, o Estado ele é permanente. Por exemplo, no Estado chinês, você tem um único partido que controla o Estado. Mas mesmo assim, o Estado é uma coisa, o governo é outra coisa. Né? Então nós temos instituições de Estado que são garantias legais que, de certa maneira, são instituídas pela população, através de diversos fatores. Eleições, através de nomeações, através de... A gente não tem tempo para parar para analisar todo o arcabouço institucional. Mas nós vivemos num Estado democrático, de direito, justamente porque o direito garante tudo isso para nós, no Estado. Só que agora você tem um poder que está afetando a vida das pessoas. E esse poder não é estatal. E, portanto, ele está fora do contrato social. Isso é um problema. Ou o Estado toma jeito para retomar o controle... Ou vai perder. Ou você tem a perda da sociedade. O que o Durkheim vai chamar de quadro de anomia. Isso é a anomia social. O que é a anomia? Anomos é não lei, não regra. Você não tem uma regra em que todo mundo reconheça aquela regra. Né? Porque se eu moro no bairro X, tem um poder lá que fala que eu tenho que varrer a rua. No bairro Y, fala que não, aqui não se varre a rua. No bairro Z, você não tem mais, é o caos. E assim, trazendo mais um pouquinho sobre a educação, por exemplo, para complementar, não adianta você fingir que está educando. Não. Porque
lá na frente vai haver a consequência. Você pode mascarar no primeiro momento. Os números estão perfeitos, mas talvez, né, as pessoas que estão no governo, Sim, elas sim. ainda não se aperceberam que, se não houver em algum momento um mínimo de devolução, leia-se o mínimo para que você tenha pessoas bem educadas, para que a sociedade seja sustentável, nem eles vão se perpetuar no poder. Vai ser autofagia. Não tem como. Ou essa mensagem que eles, não sei se já chega, né, nesses governantes, e aqui eu não estou falando em Lula, Bolsonaro, não estou nem aí para isso, não estou entrando nisso. Ou eles entendem isso a curto espaço de tempo, não pode ser a médio, porque está muito. Só o professor que está em sala de aula tem essa noção, ou eles pensam nisso a curto prazo, ou é o caos da sociedade. Na minha opinião, né? Eu entendo dessa forma. Estou tirando pela educação. A saúde tem as suas características, né? E olha que nós estamos num país que nós ainda temos uma saúde pública. Ainda temos uma saúde pública, com todas as suas deficiências, com suas dificuldades. Sim. Nós temos amigos que moram, né, fora do Brasil e que eles, se, por exemplo, sofrerem algum tipo de acidente e forem levados a hospitais, eles correm risco de perder a própria casa, de tantas dívidas que eles assumem nos Estados Unidos para assim. poder pagar aquilo. Você paga lá o seguro social, mas tem umas regras lá que limita, né, o que pode ser usado ali. O simples fato de uma ambulância te buscar em casa já é e você ter que engessar o braço do filho, ela assumiu uma dívida que ela levou 3 anos para pagar. Por isso que você vê em alguns filmes a pessoa, não quero saber de ambulância, não quero saber de nada. O cara prefere não ter o atendimento a ter que ficar com esse tipo e são considerados, né, como eu disse, referências, né, mundiais. Aliás, o Obama, numa conversa que ele teve com o Lula, né, na época em que eram, né, ele enaltece esse serviço público que nós temos aqui e tentou implementar isso lá nos Estados Unidos. Só que o país, com as suas características, nunca iria permitir um negócio dessa saúde pública, né? Bem, Eduardo, eu acho que essa visão geral, né? Nós pegamos aí um drone, demos um sobrevoo do tema, e nós descobrimos montanhas, vales e planícies. Com certeza. Que certamente precisam ser exploradas, né? Que precisam ser exploradas. O que você achou do papo de hoje? Olha, eu acho que, assim, foi... O quanto de anjo teve o papo de hoje? Eu acho que foi um excelente início do papo. Não é? Acho que a gente agora já pode começar o programa. Porra, cara! Ai, meu Deus! Eu acho que agora que todo mundo entendeu o tema, né? Agora nós podemos começar. Fala, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar o programa. Vamos começar o programa. Porque nunca mais deixa ele vir aqui. O Eduardo Bueno, o Peninha. Agora que vai começar o episódio. Agora se esquentou, né? 200 minutos. O nome disso aqui foi cena dos capítulos anteriores, né? Agora vai começar. Mas não ficou esse gostinho de que mais, né? eu quero entender um pouco mais disso, eu quero aprofundar um pouco mais disso, como que a inveja, como a ira, como, de uma forma muito doce, a luxúria, para nós que vivemos o carnaval do Rio de Janeiro, né? Nossa. E não só no Rio de Janeiro, nós tivemos determinadas premiações internacionais onde não foi quem ganhou o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, mas a roupa que uma determinada esposa de um determinado atleta compareceu no carnaval. ou a falta de roupa, né?
por assim dizer, da Mônica, o que vai acontecer é que eu acho que vai... Então... Rapaz, olha, tá vendo essas coisas de luxúria, o contraponto lá, ainda agora que eu falei, né, do desejo, eu não sei nada desse negócio de luxúria. Então. Isso, Duda, você pode mostrar pra sua mãe. Isso. Então, eu acho que seria muito bom a gente sentar em determinados momentos para ver aí como é que isso, mais propriamente dito, afeta, né, a nossa vida, tanto individual quanto coletiva. Né? Porque são, vamos dizer assim, observações feitas há tantos séculos atrás, mas que continuam hoje coordenando a nível individual, familiar, social e, se bobear, mundial, né? As relações entre os seres humanos. Sim. Não acha, não? Sim. Eu acho que o nosso papo tá pegando fogo, velho. E eu acho que, assim, começamos por aqui, eu certeza não tinha não, mas eu tinha uma leve impressão de que a gente ia acabar num bate-papo assim, a gente ia finalizar dessa forma, né? E eu estou muito feliz, estou muito satisfeito com o resultado do nosso programa aqui hoje. Concorda comigo? Eu, na verdade, estou curioso para ver próximo. como vai ser o desenrolar, porque eu fiquei com gosto na boca de quero mais. Opa! Não é? Bom, pessoal, a gente tem que terminar o programa. Nós estamos com... Eu comecei a contar o tempo, 40 minutos, 1 hora e 35 minutos de programa que passaram, ó, voando. Sim, Sim. tudo que Não é é? bom. Sim. Dura pouquinho, Muito né? pouco. Muito pouquinho. Então, assim, a gente tem que fechar o programa de hoje, né? Infelizmente, apesar de que teve uma emissora de televisão que vendia os seus programas, suas telenovelas, com as cenas dos próximos capítulos. Né? Quem matou Odete? Vai voltar agora, né? Tá Vai voltar. voltando, Tá voltando, né? Mas eu não quis falar o sobrenome para não dar, né? Sim. Mas, então, aí quando você via depois, lá morreu mesmo, mas quando você ia ver, era um sonho. Aí você, quero ver quem matou o fulano. Aí no outro capítulo, na segunda-feira, aí o cara acorda. Ai, eu sonhei que ia matar fulano. Aí todo mundo, Mas prendeu todo mundo ali na segunda-feira. A audiência lá dos caras subiam, né? Isso aí. Claudinho, suas considerações. Não, e olha, sobre o programa de hoje. Eu estou muito contente. Eu acho que toda a preguiça que eu estava aqui no início do programa foi-se embora, Se né? transformou Eu acho que o que combater a preguiça é a diligência. a diligência e a esperança. E A esperança da gente o próximo poder capítulo- se reunir aqui no mês que vem, no próximo episódio do nosso Pode Explodir, para que a gente possa ter a presença do Elmiro aqui para esclarecer que eu saio daqui com uma porção de perguntas, de caraminholas na cabeça. Eu acho que ainda sou uma pessoa invejosa. Eu certamente sou uma pessoa preguiçosa. Quanto à luxúria, não vou falar que a esposa está aqui do lado. Isso pode causar algum tipo de trauma, principalmente ocular, né? Você não tá com nenhum trauma de ter acordado ela lá da lua de sangue? Isso, já né? Tá ganhando já. Eu não vou ficar apostando na Não coisa. vai. Então, eu gostaria muito de agradecer, Elmiro. Foi muito legal. Eu acho muito interessante e espero que a gente possa, né, estar juntos para resolver, descascar esses abacaxis que ficaram aqui. Se é que vão ser descascados, né? Ou se vão agregar novas camadas aí. Isso aí. Mas é sobre... Elmiro, suas considerações, meu querido. Não, eu agradeço demais a oportunidade de poder estar aqui de novo. Oportunidade Conversando, nada. Mês que vem tá aí falando, de novo. falando de coisas que dão prazer, né? Né? Porque falar Legal. de pecado dá prazer, né? Opa! Como é que é a frase do Suassuna? O que é bom de passar é ruim de contar. Isso. E o que é ruim de passar é bom de contar. Isso. Né? Não tem alguma coisa assim do Suassuna, né? Isso aí. Então é isso. Agradeço a oportunidade. Espero que o pessoal tenha gostado, né? E vamos que vamos. Vamos pro próximo mês tentar destrinchar um pouquinho cada um deles.
né? Trazer uma conversa, Uma reflexão. uma reflexão sobre a tradição, né? Mas também sobre o nosso mundo. Tentar encaixar essas coisas no mundo de hoje e que tipo de solução ou não a gente tem. Né? Lembrei do quadro do Chico Anísio, aquele Caretano Zeloso que ele fazia com o Gilberto Gil e o Caetano, lembra não? Lembro não. Aí os dois, né? Logicamente não são os dois, são atores. E aí o Caetano Zeloso. Caretano Zeloso. É isso aí. Vamos fazer ou não. Sempre no final, ou não. E é meio a marca registrada dele, né? É isso tudo, tenho certeza absoluta. Ou não, Ou né? não. Faz lembrar aqui uma frase que o nosso AAA Leandro Medeiros colocou aqui. Não há melhor hora que agora para deixar para amanhã aquilo que você não vai fazer nunca. Isso! É o Santo Expedito de cabeça para baixo. Exatamente, né? Ah, pessoal, olha, estou muito feliz com o programa de hoje, né? O nosso segundo programa da terceira temporada. Espero que vocês tenham gostado do programa. É uma satisfação tê-los aqui, falando. Se vocês quiserem fazer os comentários lá no YouTube, não esqueçam de nos seguir. Eu sempre tenho que falar, porque senão daqui a pouco eu esqueço. O pessoal fala, como é que é? Curte, aperta lá o sininho, apesar do sininho não existir, o sininho virtual, né? Onde você vai clicar aquilo lá, porque isso nos ajuda, né? Ajuda a trazer sempre esse bate-papo cabeça, que graças a Deus os nossos convidados, que não são convidados, já são da casa, né? Aceitaram aí para essa terceira temporada aqui no Pode Explodir. Então não esqueça, se você gostou, poxa, faz igual fofoca. Fofoca não é pecado capital não, mas faz igual fofoca. Espalha para geral. Começa a pegar esse link aí, ó. Você quer saber o que é pecado capital? Quer um papo cabeça? Quer ver um pessoal falando umas coisas assim meio esquisitas? Pega esse link e leva lá pro pessoal e não deixe de nos seguir, ok? Muito obrigado por vocês estarem aqui. Meu amigo Cláudio Aurélio, sempre uma satisfação. Esses seus cabelos brancos. Oh, bonito. Ondulados, um do lado, um do outro, valeu. né? Muito obrigado. Não tinha dúvida que o programa ia e será sensacional. Obrigado a vocês mais uma vez. Valeu! Tchau!